Olá, tudo bem? Graça e paz da parte de Jesus Cristo, Filho de Deus. A Deus seja a glória, a honra e o louvor pelos séculos dos séculos. A melhor notícia é a palavra de Deus, pois os céus e a terra passarão, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Eu quero deixar um texto sagrado nesta hora para você. Está registrado no livro de João, Evangelho de Jesus, segundo João, capítulo 16, versículo 5 até o versículo 15. Diz assim o texto sagrado. Jesus diz assim: Agora, porém, eu vou para junto daquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta: para onde vais? Sei que, ao dizer-vos sobre o que ocorrerá, o vosso coração foi tomado de tristeza. Todavia eu vos asseguro que é para o vosso bem que eu parta. Se eu não for, o advogado não poderá vir para vós. Mas se eu for, eu o enviarei. Quando então ele vier, convencerá o mundo do seu pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque a humanidade não crê em mim. Da justiça, porque eu vou para o Pai, e vós não me vereis mais. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está condenado. Eu ainda tenho muitas verdades que desejo vos dizer, mas seria demais para o vosso entendimento neste momento. No entanto, quando o Espírito da verdade vier, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos revelará tudo o que está por vir. O Espírito me glorificará, porque receberá do que é meu e vos anunciará. Tudo quanto o Pai tem pertence a mim. Por isso é que eu disse que o Espírito receberá do que é meu e o revelará a vós. Que coisa gloriosa, meus amados irmãos e amigos. No momento que Jesus estava naquele ministério particular, somente ele e os seus discípulos mais chegados, os apóstolos, ele falou coisa que os outros tantos não ouviram, falando da sua partida, que ele iria para o Pai, que ele precisava ir, porque se ele não fosse, ele não mandaria o Consolador, que é o Espírito Santo. E ele disse que quando ele fosse, ele ia para o nosso bem. E quando ele fosse, que ele mandasse o Consolador, este Consolador iria nos guiar, nos ensinar, nos instruir em toda a verdade. Então, esse Consolador veio quando Jesus foi assunto ao céu, precisamente no dia de Pentecoste, né, e foi celebrada a festa de Pentecoste, e ali o Espírito Santo de Deus veio e encheu aqueles que estavam ali esperando, mais de 120 pessoas que estavam esperando, essa promessa que estava já registrada lá no livro de Joel. E o Espírito Santo tem fortalecido a sua igreja. Nós cremos que a obra de Deus ela não é feita pelo poder da carne, pelo poder da persuasão, pelo poder da sabedoria humana, mas pelo poder do Espírito Santo de Deus. A igreja sempre cresceu, a igreja sempre foi vitoriosa, a igreja sempre superou todas as suas dificuldades, porque ela é um objeto de Deus, ela é um objeto que está na terra, mas ela não é da terra. E ela é um objeto que recebeu algo que não é da terra, que é o Santo Espírito de Deus. É esse Espírito que nos ajuda a pregar, é esse Espírito que nos ajuda a sermos fiéis, é esse Espírito que nos traz esperança. Nós devemos nos encher desse Espírito, do Espírito de Deus. O próprio Paulo escrevendo aos Efésios, ele diz, não vos embriagueis, mas enchei-vos do Espírito Santo. Nós precisamos ser cheios do Espírito Santo para pregarmos o Evangelho. Somente o Espírito Santo é que abre o coração dos homens. É o Espírito Santo que dá entendimento às pessoas. É o Espírito Santo que gera vida nos corações das pessoas. Nós estamos neste momento pregando o Evangelho e nós cremos que não é a nossa sabedoria, não é a nossa eloquência, não é a nossa conjectura que faz com que as pessoas se convertam, que faz com que as pessoas se rendam a Deus, mas é o próprio Espírito Santo, através do Evangelho,
testemunhando, glorificando Jesus. Então, eu quero rogar que você seja, que eu seja, que sejamos cheios do Espírito Santo. Para isso, nós precisamos buscar a Deus em oração, na leitura da palavra, na vivência da palavra. Nós devemos clamar aos céus, estarmos em oração. Através da oração, através da leitura dos meios que Deus nos deu para nos enchermos do Espírito Santo de Deus, para sermos crentes cheios do Espírito Santo de Deus. O texto nos diz que não enchei-vos de vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo. Cabe a cada um de nós nos enchermos do Espírito Santo, através da oração, através do clamor, jejuarmos em tempos oportunos, orarmos ao Senhor, fazermos vigílias, orarmos a Deus, entrarmos no nosso quarto em secreto, pedir a Deus: Senhor, usa-me como instrumento do Senhor, que as minhas palavras não sejam minhas, mas sejam suas, no poder do teu Espírito eterno, para o louvor da glória de Deus. Eu estive lendo o diário de Asbel Graham Hamilton, e eu fiquei pensando assim: meu Deus, como este homem orava. E ele dizia assim a Deus no seu diário: ó Deus, quem me dera que o Senhor me tocasse no poder, no fogo do teu Espírito, que o Senhor me revestisse com teu Espírito. E ele orava constantemente assim. O Asbel Graham Hamilton, ele teve uma vida de oração. Asbel Graham Hamilton, ele tinha pressa na pregação do Evangelho. Eu até penso, às vezes, lendo o seu diário, que ele ficou de estafa, de tanto orar, de tanto pregar, de tanto fazer a obra do Senhor. É como se ele tivesse pressa. Nós devemos ter pressa. Devemos gastar tempo com Deus. Devemos ter comunhão com Deus. Devemos conhecer a Bíblia de Deus e o Deus da Bíblia. E Deus, de antemão, nos deu o seu Espírito. O Espírito que nos guia, o Espírito que nos ajuda, o Espírito que nos ensina a falar, nos ensina a testemunhar. Nós não estamos sozinhos. Deus não nos enviou sozinho para pregar o Evangelho. Deus nos deu o seu Espírito Santo. Deus nos deu o seu Espírito Santo. E um homem cheio do Espírito Santo faz diferença. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe. Que não fiquemos simplesmente na retórica, na palavra, mas que possamos fazer aquilo que a Bíblia diz que devemos fazer. Até uma outra oportunidade, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.